Agora, quando fala em golpe, né, é difícil, né, cara, na Venezuela, porque, por exemplo, o Guaidó estava tentando aplicar um golpe ou ele tomou um golpe do Maduro, né? Porque hoje, se você for olhar a oposição, o Maduro tá dando golpe na nação, né? Ele montou uma estrutura. Em quem defende o Maduro e ele próprio, o governo, ele está argumentando que está tendo um golpe, né, da oposição. Então fica esse jogo, né, sim, entre quem é legítimo, né? Tanto o 2014, tanto esse governo do Guaidó, teve reconhecimento internacional, teve tudo isso, mas o Maduro se manteve, né? Se manteve, sim, e argumentando que ele era um agente plantado pelos Estados Unidos, pelo imperialismo americano e tal, para destituir e lesar o povo venezuelano. Bom, lá atrás isso foi esse argumento, agora em 24 é o mesmo argumento. Mas acontece que lá atrás não houve assim praticamente uma comprovação de tentativa de, não digo nem fraude no processo eleitoral, fraude no resultado agora. Né? Naquele tempo não conseguiu se comprovar perfeitamente. Né? E outra coisa, ainda não havia o estado de revolta que existe agora. Porque o que fez o governo na Venezuela ao longo desses anos? Ele foi, como faz todos os regimes socialistas marxistas, né? Eles chegam ao poder e eles usam os recursos da nação em prol da sua revolução, que a revolução socialista é permanente em todos os pontos do mundo, em todos os lugares, existe uma revolução socialista permanente para tomar o poder. Então, esse Estado, a classe média é um dos alvos desse regime socialista, porque ele empobrecendo a classe média, né, ela fica num ponto tal que precisa, para sobreviver, aceitar uma série de benesses, inclusive bolsa disso, bolsa daquilo. Então, ela, empobrecida, tem que aceitar essas benesses do governo e, se ela se revoltar, ela perde essas benesses. Então você faz como que uma junção da classe média, dependente e submissa, junto com a classe pobre, que sempre foi pobre, sempre teve dificuldade de se impor. Por outro lado, lá na cúpula, você, através da usurpação dos bens e dos recursos da nação, você compra, né? Você coopta, você compra o escalão de cima da sociedade. Né, não só empresários, como também militares, né, as Forças Armadas, os altos escalões das Forças Armadas. Então você tem uma classe dominante e rica que tem os recursos da nação e as outras classes dependentes disso aí. Isso causa um estado de revolta latente. E agora, com os resultados dessa eleição, porque a oposição foi muito esperta, ela conseguiu as atas de urna. E ninguém disse que aquelas atas são falsificadas. Então fica difícil dizer que a oposição não ganhou a eleição. Então existe uma lei moral que sustenta as manifestações gigantescas como estão ocorrendo e que tem uma liderança. Por isso é que ela se assemelha muito às revoluções coloridas que aconteceram em outros lugares do mundo. Sim, sim, perfeito. E aí essas atas, elas não só não foram questionadas, né? Como foi reconhecida por outros países, né? Porque foi divulgado, essas atas foram disponibilizadas. Digamos assim, inicialmente o Conselho Nacional Eleitoral, logo depois da eleição, só que um pouquinho antes, horas antes, isso eu vi porque eu vi na televisão, horas antes a oposição já chegou, né, com as atas de urna. Né, aqui chama boletim de urna, lá atas de urna. Então essas atas de urna impressas, elas foram... Pelo menos 80% ou 70% dessas atas foram entregues ao partido de oposição. E ele divulgou. E quando o Conselho Nacional Eleitoral deu o resultado da eleição com 51% para Maduro e 49% para a oposição, para Edmundo Gonzalez, isso caiu no vazio. E vários países, a União Europeia, quase toda, reconheceu a vitória de Edmundo Gonzalez. Estados Unidos, quase todos os países da América Latina. Só quem não reconheceu, ou melhor, quem também não chegou a reconhecer, mas digo que a dependência para reconhecer precisava ser a apresentação das urnas, foi Brasil, México e Colômbia. Assim, no mundo, aqueles países que já estão lá convivendo e apoiando o regime de Maduro, né, Rússia, China e Irã, eles
Eles apoiaram, reconheceram o resultado. De imediato. Né? Bolívia também, reconheceram o resultado. Nicarágua. Os países, a esquerda marxista, socialista marxista, ela, que é diferente da fabianista, que é social-democrata, a marxista, a socialista marxista, Nicarágua, Cuba, Bolívia está se encaminhando para lá, reconheceram o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral. Mas o Brasil, México e Colômbia disseram, não, precisa apresentar as atas de urna. E que deveriam ter sido apresentadas até 72 horas depois da eleição, e não foram. E até hoje não foram. Então, como justificar o resultado do Conselho Nacional Eleitoral se ele não apresenta o resultado da eleição e a oposição apresentou? Né? Então, como é que fica a situação do Brasil, México e Colômbia, depois de tanto tempo? Tinha que ter tomado uma posição. Então, o que acontece, está acontecendo na Venezuela e a posição do Brasil, revela um apoio que o nosso governo, e o nosso governo, o Partido dos Trabalhadores é o partido do governo, que reconheceu o resultado da eleição, independente do governo brasileiro. Como é que um governo de um país que se diz democrata, agora com a comprovação de que a Venezuela é real, comprovação para alguns, né? Para todos que já conheciam o processo, eles já sabem que é uma ditadura mesmo. Mas o Brasil ficava com aquela história de que não é ditadura, é democracia, tarará, é uma democracia relativa. Agora está comprovado que não é. Qual vai ser a reação do Brasil, México e Colômbia? Já deviam ter tomado alguma posição. Né? Isso é porque esses países têm um alinhamento político, né? Esses países, né, ou melhor, o governo desses países, o governo atual, tem um alinhamento político, né? Que é Brasil e Colômbia, né? Porque Uruguai, Chile, eu digo aqui na América do Sul, né? E o México também. Mas esse posicionamento do Brasil, né? Quando você tem o presidente, né, que vai direcionar, o presidente da República, né? Ele demora para se posicionar, e aí você vê o partido dele se posicionando, é meio que o partido fazendo as vezes do próprio presidente, né? Só que como para ele não usar a diplomacia, o partido, quando faz isso, dá uma sinalização para o Maduro e fala, ó, estamos contigo. Eu olhei dessa forma? O partido deu a posição dele, acho que até para pressionar o governo, para pressionar o presidente. Só que, se você olhar na América Latina, os governos de esquerda, que eu digo, existe a esquerda socialista marxista, que essa é revolucionária, ela quer implantar um regime de força, tá? E a fabianista espera chegar a social-democracia, né? Ela quer chegar no socialismo através da sociedade capitalista sem revolução e sem grandes transformações. Essa é a esquerda fabianista, a esquerda mais light. Essa esquerda mais light, vamos chamar assim, ela não está reconhecendo a vitória do Maduro, não. Né? Ela está praticamente reconhecendo a vitória da oposição. Né? E um país, olha só, um país, né, ou os países que têm regime socialista marxista, né, se tanta gente quer fugir daquele país, é porque esse regime não é bom. Então, quantos imigrantes, quantos refugiados o Brasil mesmo está acolhendo? Nós temos lá em Roraima, né, uma movimentação de refugiados para o Brasil, e a gente tem que ter primeiro ter uma diferença. Existe o refugiado, que é aquele que vem e talvez muitos deles vão voltar assim que mudar a situação lá, que se sentirem mais seguros ou em condições de progredir, de ter um desenvolvimento com sua família, etc. E existe os que vêm para imigrar. Né? Quanto aos refugiados, existe uma legislação da ONU e os países signatários têm que acolher esses refugiados. E nós temos muitos refugiados que estão vindo para o Brasil por Roraima e que estão sendo acolhidos. Tem até uma operação acolhida, que é conduzida pelo Exército, é o Ministério da Defesa, né, utilizando o Exército. E para você ter uma ideia, de refugiados venezuelanos para o mundo inteiro, até 2023, em torno de 6 milhões. Para o Brasil, em torno, se não me engano, de 40 mil. Tá? Num estado como Roraima, que tem 500 mil habitantes, 40 mil pessoas é um cargo grande. Então, o que o Brasil está fazendo? Está procurando distribuir esses refugiados pelo território. Mas, para isso, é preciso ter como assimilar esses refugiados com emprego, né, no mercado de trabalho, etc. Porque se um grupo grande de refugiados de um país vizinho, né,
ficar na faixa de fronteira, isso pode criar um quisto e um problema para o nosso país, até de segurança. Então, o fato de nós estarmos recebendo refugiados ou imigrantes não é ruim. Se nós tivermos um mercado de trabalho, economia num bom desempenho, nós tivermos um mercado de trabalho que assimile esse pessoal. Até porque, em 2040, nós vamos ter atingido o limite do crescimento da população. Tendo visto o percentual de nascimentos e mortes no país, a partir de 2040, a nossa população vai estabilizar e começar a decrescer. Isso já está acontecendo na Europa Ocidental. Nos Estados Unidos, isso não acontece. Por quê? Estados Unidos é o país que acolhe mais imigrantes no mundo. E há tanta gente migrando para os Estados Unidos que, e não só por isso, logicamente, a população americana ela não cai, ela se mantém ou cresce. Tá? E no Brasil, se nós... A imigração não é só de venezuelanos, a imigração, de uma maneira geral, para o Brasil, se nós tivermos uma economia em desenvolvimento, vai ser bom para o país, não é ruim. Tá? E agora a gente tem que ter o cuidado de não deixar esse pessoal num lugar só do país que pode criar quistos, né, e que crie certas dissensões. Outra coisa, a imigração para um país ela é positiva se vem de países, é positiva que eu digo não, ela é mais fácil de assimilação, não é que seja positiva, é mais fácil de assimilação a imigração que vem de países que têm a mesma religião, mesmo idioma, não é tão mesmo idioma, mesmos costumes, tradições, credo, tá? Mesmo que não sejam, mesmo costume, tradição e credo, mas que não sejam aqueles que querem chegar e de forma fundamentalista querem impor a sua cultura, a sua religião, os seus costumes e não se integram à população. Então uma contingente imigrante que se integre, como foi aqui no Brasil, de Coreia, Itália, Alemanha, né, Japão, todos eles se integraram, né, à nação. E os que vêm da Venezuela também poderão, e a tendência é que se integrem à nação. Mas se o país estiver com dificuldade no campo econômico, essa assimilação desse pessoal no mercado de trabalho fica difícil, vai ter muita gente mendigando por aí. Ou então, o mercado de trabalho meio fechado, disputando em determinadas áreas com a nossa própria população. E aí começa a criar uma certa antipatia, né? Porque aqueles que estão chegando estão tomando o lugar de trabalho de outros. Então é interessante que haja uma assimilação e se a economia estiver crescendo bem, a imigração vai ajudar muito ao país. Inclusive, enquanto o senhor falava, o que algumas pessoas aqui no chat comentavam. Não falta emprego no Brasil, o Brasil não tem estrutura, está faltando emprego para o seu próprio povo, que dirá receber imigrante. Diferente do mercado igual aos Estados Unidos, que tem pleno emprego, assim, as pessoas, os imigrantes vão para lá e são empregos que o americano quer mais receber realmente o imigrante para poder praticar aquelas funções que são necessárias, né? Mas eles não têm muito interesse. No Brasil, no caso da Venezuela, esse já é um movimento antigo, né? Essa pobreza, essa economia em decadência da Venezuela, isso já tem sido um destaque, né? A sorte do Brasil, comparado à Colômbia, é o idioma, né? Porque os imigrantes... Colômbia, né? Oi? A sorte da Colômbia, né? Espanhol para espanhol. Sim, mas eu digo mais fácil para ele, né? O Brasil recebe menos. Sim, tá. E tem menos esse problema por esse lado, tá certo. Por conta do idioma, né? Já a Colômbia não, o problema da Colômbia é maior ainda, né? Porque recebe uma população enorme, né? E aí, como é que fica isso? Então, esse caos social dentro da Venezuela, provocado por esse regime, não é só um problema dos venezuelanos, né? Ele tem impacto para os vizinhos. Então, é mais uma razão, né, para o Brasil. Mais uma razão, mas as razões mais importantes são que, se nós queremos ser uma democracia, se nós somos democracia, nós não podemos apoiar e reverenciar um regime como o do Maduro.